Elias da Construforte. Como é que você ganhou esse título de Elias da Construforte? Foi um outro empreendimento que você... Não, Construforte foi a empresa que eu consegui montar, a primeira empresa que eu montei em Paraupebas. Então hoje existe a Construforte. Então Elias, meu nome, e a Construforte é a empresa. Então começou a se aliar o nome, Elias da Construforte. E hoje em Paraupebas, ninguém me conhece por Elias Ferreira, ninguém me conhece por Nego do Elias. Eu sou conhecido como Elias da Construforte, por conta dessa empresa. Essa empresa, qual é o segmento dela? No início, quando a gente iniciou, ela venda de material de construção e manutenção de residência. Depois passou para construção, locação de máquina e agora ela trabalha no agronegócio. Ela trabalha com tudo isso, mais a criação de peixe, que é a piscicultura Construforte, mais a criação de gado, a pecuária Construforte. Então hoje a Construforte criou-se um grupo. Você falou muito bem, né, de dar oportunidade a tibirenses, né, mas claro que a gente não pode abraçar todo mundo, né, que seria, né, o sonho da gente que tem uma empresa, né, que é bem conceituada, abraçar todos que procuram a gente, mas de qualquer forma muitos tibirenses, né, você já ajudou, né, e ajuda, né. Muitos tibirenses que em Paraupebas, eu acredito que eu fui um dos primeiros, que eu acho que o Zezinho foi primeiro do que eu, o Sargento Carista foi primeiro do que eu, o irmão do Arnaldo, o Jovem, foi primeiro. Eu acredito que uns 8 tibirenses chegou em Paraupebas primeiro do que eu, mas eu tô no meio aí dos 10 que chegaram em Paraupebas. E depois que a gente chegou em Paraupebas, a gente deu um jeito de levar o povo. Quem estava precisando de emprego, a gente tinha oportunidade. Naquele tempo tinha muita oportunidade de empregos. O pessoal não queria trabalhar empregado, o pessoal queria garimpos, o pessoal queria se vender outras coisas. E toda vez que a gente sentia, a gente tinha oportunidade, a gente trazia povo de Timiras e colocava lá para trabalhar. Hoje nós temos tibirenses trabalhando na Vale, tibirenses trabalhando na prefeitura, temos tibirenses muito de condição lá. Já tem tibirenses aposentando, que é o caso do Carista, que chegou com medo que eu lá já está aposentado, novo, né? Ele é da nossa idade. Com certeza. Mas nós temos muito tibirenses. Paraupeba é uma cidade do Pará, mas 90% são nordestinos, maranhenses. Eu acredito que 5% mineiro, paraense mesmo, eu acredito que tem 1 ou 2%. O restante é a cidade que, apesar de ser paraense, é o povo nordestino que está lá dentro. Agora você falou, já entrou aqui na questão da política, né? Que começou de uma brincadeira, numa reunião de amigos, né? E deu certo, né? Você tentou voltar atrás, mas já tinha um nome já na praça, né? E bem aceito. Mas aí eu te pergunto, depois dessa experiência, para o seu segundo mandato, você teve assim alguma inspiração? Não, agora eu vou seguir essa carreira como parlamentar, porque eu vou me inspirar em alguém para fazer isso ou aquilo. Você teve alguma inspiração ou você continua assim levando na naturalidade? Aqui vocês têm uns políticos bons, né? Vocês têm o Manezinho, que já tem 4 mandatos, admiro muito. Vocês têm o Enéas, trabalha conosco também em Carajás e tem 4 mandatos. E eu acredito que o político, depois que ele consegue o primeiro, o segundo, terceiro mandato, ele sabe trabalhar, ele sabe dar valor à sua equipe. O que é que faz um político ser bom? O político não consegue abraçar todo mundo, principalmente o vereador. O vereador geralmente precisa de 1 ou 2% da aprovação da cidade. O que faz um vereador não ter dificuldade no tempo da eleição, não ficar tanto esforçado, é ele manter a sua equipe. A tua equipe original, tu não pode abrir mão dela. Às vezes tu perde 3% dela, mas não pode deixar perder mais que isso. Então, se tu conseguir aumentar, seria bom. Mas se tu não conseguir manter aquela equipe original, aquela equipe é fundamental você manter ela, dar inspiração para os outros. Aquele cara começou com o Elias lá no início, tá até hoje. Então ele tá honrando com ele, então ele é bom o pessoal dele. Então você manter sua equipe é muito importante. A primeira vez que eu fui eleito em Paraupebas estava passando pela dificuldade difícil, desemprego geral, porque é uma cidade de muito emprego, uma cidade grande. Então quando tem uma crise, a escala de desemprego é muito alta. Então a gente estava passando por isso. Eu lembro que eu chegava na Câmara e nos 4 primeiros meses eu quase fico depressivo com tanta gente passando nessa cidade. E lá você chegava, todo dia era fila de gente pedindo talão de energia para pagar, pedindo cesta básica. E daí eu bolei um programa lá chamado Gira Renda. O que era o Gira Renda? Só ser prefeito que ela pegasse aquelas pessoas que tivessem condição de dificuldade financeira, que não tivesse ninguém empregado em casa, ou que tivesse pessoas empregadas em casa, mas que o salário fosse mínimo, que desse uma bolsa. E que aquela bolsa, aquele cartão só pudesse ser comprado dentro da cidade. E na época eu solicitei que fosse criado um cartão para R$300 para cada pessoa. O prefeito do tempo era o Daci, ele me chamou, Elias, eu não consigo criar por 300, mas eu vou criar R$100 por pessoas.
E esses R$100 é um cartão e ele vai ter um comércio dentro da cidade para comprar. E nós aceitamos. A gente fez para 10 mil famílias. E a gente nunca conseguiu atingir as 10 mil famílias, porque a cidade foi melhorando e a gente conseguiu. A gente chegou até 6.500 famílias atingidas com esse programa. Mas todo mês o dinheiro era pouco. R$100 teu, R$100 de outro, R$100 de outro. Mas quando montava o valor mensal, o dinheiro circulava na cidade. Era um programa muito importante que ajudou muito Paraupebas. Mas graças a Deus que a gente não conseguiu nunca atingir as 10 famílias e cada vez foi diminuindo, porque a cidade é uma cidade de oportunidade, né? Uma cidade que empregava muita gente. Hoje a gente já passa por dificuldade de emprego, é como o Brasil inteiro passa, né? Essa confusão aí dos Estados Unidos com a China já reflete direto em Paraupebas, em Canaã, na cidade mineradora, e a gente está passando por isso. A gente passou também pelo tempo da pandemia, que desempregou muita gente, mas esse programa social foi bom. O Paraupebas ele recebe, além dos impostos normal do ICMS, ele recebe o CEFEM, o ROIS. É um valor que a Vale paga por compensação de cada tonelada de minério que recebe. E eu, presidente da Câmara, eu consegui sair do ICMS, que era um valor de 9% que a prefeitura recebia. Nós somos 15 vereadores, eu era presidente, eu montei uma comissão de assunto relevante, mandei para Belém e a gente foi brigar com o governo do estado. A gente saiu de 9% para 17%. Isso significa que a gente quadruplicou o valor do ICMS. A Vale pagava para a gente 1,5% do líquido, do que ela apurava. E ninguém sabia o que era líquido da Vale. O que ela dizia que era líquido, era líquido. Você não tinha como você saber o que era o lucro dela. E a gente conseguiu outra comissão de assunto relevante junto com a prefeitura de Paraupebas e conseguimos sair de 1,5% do líquido para 3,5% do bruto. A gente pediu 4% e no último dia a gente conseguiu 3,5% do bruto. Foi uma confusão grande, a gente teve que mobilizar ônibus, lotamos Brasília, só a Câmara de Paraupebas, como o presidente mandou 8 ônibus, a prefeitura mandou mais uns 8. A linha de ferro foi fechada, foi repercussão nacional. E a Vale resolveu ceder e apoiar. Paraupebas recebia 16, 17 milhões de CEFEM. A partir do momento que a gente conseguiu aprovar isso, Paraupebas começou a receber 80 milhões, 100 milhões. Então a gente conseguiu trazer essas vantagens aí para Paraupebas. Então, comigo, presidente, a Paraupebas avançou muito. Eu consegui trazer a rádio. A Câmara de Paraupebas hoje tem uma rádio. A gente conseguiu uma concessão e hoje nós somos uma das principais câmaras que tem a rádio Câmara. Também foi um avanço grande. Nós tínhamos toda vez que tinha um problema, que tinha uma queda de arrecadação, alguma coisa, se demitia aquelas pessoas que recebiam 1.500, que recebiam salários menores. E demitia muita gente. E a gente passou por um tempo desse, um tempo difícil. E tinha muita gente lá que trabalhava 4 horas por dia, procurador, médico, e chegava a receber 90, 100 mil reais por mês, enquanto os pais de família recebiam 2.000, 3.000 reais. E o prefeito ia demitir muita gente. Eu digo, pera lá, vamos criar um projeto aqui, não fazer isso não, vamos ver se a gente consegue adequar isso. E nós criamos uma regra lá, uma bate-teto. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. O salário do prefeito era 21 mil reais. Então, o médico, se ele tivesse 2 especialidades, ele conseguia receber 21 mais 21. Mas se ele tivesse só um, ele ia ter que trabalhar 8 horas e receber só 21 mil reais. O advogado não aceitou, foi para a justiça, Belém, disse que ele não ia receber igual o prefeito, ia receber igual o desempregado, que era 38 mil. Mas mesmo assim a gente teve um grande avanço e com isso a gente salvou muitos empregos pequenos. Então sempre que a gente pôde contribuir para a geração de emprego, que minha bandeira sempre foi emprego e renda, a gente conseguiu fazer e conseguiu ter sucesso. Agora, dentre esses projetos, esse programa que você criou, essa briga que você travou para conseguir igualar e manter muitas pessoas com seus empregos, com a sua renda, você considera que esses foram os seus maiores projetos como vereador? Ou você pode citar algum assim que causou também grande relevância? A nossa cidade é uma cidade hoje que tem 350 mil habitantes. Eu consegui o projeto da iluminação LED. A iluminação hoje, você está de noite, acho que está de dia. Paraupebas, toda a cidade cobra a iluminação pública. A iluminação pública se paga, vai para a prefeitura e a prefeitura aplica, algumas prefeituras aplicam em outras demandas, em outras fontes, né? E a gente conseguiu fazer uma lei, isso foi guiada por mim, onde o dinheiro da iluminação pública só podia ser usado em iluminação pública. Então tudo aquilo que o cidadão pagava de contribuição de iluminação pública só podia ser usado em iluminação pública. E com isso a gente conseguiu arrecadar o suficiente para fazer Paraupebas ser a primeira cidade em ter 100% de iluminação LED.
E conseguimos, além de 100% de iluminação LED, a conta de luz reduziu. Então a cidade fica mais bela, mais segura porque é clara, e a pessoa que pagava um valor mais alto hoje paga menos. Então esse foi um grande passo meu. Então, o gira-renda, a iluminação pública. Nós temos uma zona rural muito grande e a gente não tinha as pessoas que moravam na zona rural, o produtor rural, às vezes ele tinha que vir na cidade para dar um recado. Ele pegava um pó de arara lá, perdia meio dia para vir, meio dia para voltar, pagava um valor absurdo para vir, para voltar, perdia dia para dar um simples recado na cidade. E eu consegui a internet gratuita na zona rural. Onde tinha uma escola, um espaço público, você tem internet gratuita. E com isso o homem do campo consegue falar não só com Paraupebas, com o Brasil inteiro através desse programa, que facilitou muito a vida do homem do campo. Então esse também foi um grande avanço nosso para a tecnologia e para a inclusão social do homem do campo. Nós conseguimos, a Secretaria de Produção Rural nossa é muito forte, ela dá assistência para o produtor rural, então ela comprava a vaca fora, em Minas Gerais, em outros estados, para dar para o produtor. Só que essa vaca chegava com um preço absurdo. Ela vinha de lá ela tinha um preço, ela vinha um frete, que adaptava o preço dela, e quando ela chegava em nossa cidade, às vezes ela não se adaptava. Então o produtor perdia, porque o clima lá era um, para nós era outro. E a gente conseguiu um programa lá onde a transferência a gente comprava só o embrião e a prica no gado do produtor rural. E o plantel nasce melhorado. E também foi um grande avanço. Hoje nós temos uma grande bacia leiteira, fruto desse projeto.